Muito bem, muito bom dia a todos vocês. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Deus. Estamos aqui mais uma madrugada, começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Irmã Daci, nós vamos estar orando pelo seu esposo, irmão Carlos. É mais uma missão que é nos apresentada em meio a tantas orações. Ele já está aqui, o nome dele, tá bom? Nós vamos estar intercedendo pelo nosso irmão Carlos. Sejam todos muito bem-vindos, sempre uma alegria, eu repito isso sempre, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, há 4 anos nos encontrando na madrugada com Deus. Que o nosso bondoso Deus e Pai continue cuidando de cada um de nós, que Ele continue presente constantemente na sua e na minha vida, para que Ele nos conduza ao longo da jornada deste novo dia. Eu quero chamar e convidar para estar conosco em oração a irmã Cris, a nossa querida irmã Cris, da Santa Maria, aqui de Camaçari. Abra seu áudio, Cris, por favor. Aberto. Bom dia, Cris, mais uma vez. Como é que está o seu sogro? Tá bonzinho, tá bonzinho. Tá bonzinho. Tá bonzinho, tá bonzinho. Tá bonzinho, Tá estável. tá estável. Dá um abraço carinhoso, viu? Diga que foi eu que mandei esse abraço para ele, tá bom? Tá certo. Cris, eu quero convidá-la para que você nos apresente a Deus em oração nesse momento, tá bom, Cris? Pode ser? Pode sim. Pois não. Fica à vontade. Oremos. Santo Deus e adorado Pai, graças te rendemos, pois mais um dia nos concedeste e a tua bondade nos comove. Mais uma vez, ó Pai, aqui estamos felizes, entrando na tua presença, com a tua igreja da madrugada. 4 anos quase, muitas histórias, muitas vitórias, muitos testemunhos, ó Deus. É por este amor, por esta certeza do teu cuidado, da tua bondade e misericórdia que aqui estamos e te pedimos a direção do teu Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, o discernimento da tua palavra, da tua vontade para a nossa vida. Te pedimos, ó Deus, a proteção e o livramento para que possamos continuar avançando em tua obra. É por isso que agora te pedimos o teu Espírito Santo para nos iluminar. Iluminar aqueles que não puderam entrar, aqueles que estão tentando fazer parte desta igreja conosco e não conseguem. Que o seu Espírito Santo nos fortaleça, direcione as nossas mentes, as nossas atitudes. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Cris. Muito obrigado. Deus é contigo, viu? Amém. Vamos, vamos louvar o nome desse Deus maravilhoso. Por Ontem favor. teve batismo aqui. Fiquei sabendo, viu? Foi lindo. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Ele é digno de ser louvado. Eu tenho um bom pastor que me leva para andar nos pastos de sua glória, nas fontes transbordantes de sua graça. E esse bom pastor quer comigo falar, então me leva além, pra um lugar de silêncio pra escutar sua voz. Aonde o meu eu não fala, meu ego não emite som, não há ruídos pro pecado, só um silêncio bom. E quando esse pastor fala,
timidez. Sua voz ecoa no silêncio, no relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Relacionamento com meu ser. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. E fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar. Fala, quero escutar. Estamos nós a sós no ambiente do altar, no lugar da comunhão. Silencio meu eu, vou caminhando, me guiando pela voz de Deus. Meu pastor não vai deixar nada faltar. Meu pastor não vai deixar nada faltar. tão somente creia que esse pastor está cuidando de você. Tudo que precisamos é permanecer ao lado dele. E como acabamos de ouvir, fique em silêncio para que você possa ouvir a voz do pastor Jesus Cristo falando ao seu coração. Precisamos muito dessa comunhão. Muito bom, queridos, muito bom. Pastorzão, seja sempre bem-vindo. O senhor sabe disso, né? Aqui não precisa fazer honras a apresentar, porque o senhor já é bastante conhecido aqui desse grupo. A Angélica costuma dizer, pastor Lopes, que o senhor é o pastor da Igreja da Madrugada, e de fato é. É sempre bom tê-lo aqui, amigo. Seja muito bem-vindo. E tá frio aí, né, pastor? Está um pouquinho, já melhorou, mas ainda está um pouquinho frio. Aqui ainda estou em Juazeiro, Maniçoba. Nós, desde a semana passada que nós estamos aqui, viemos fazer a semana de oração e ficamos que nós vamos ter uma consulta amanhã ainda aqui, aí a gente vai ficar um pouquinho mais. Mas uma bênção, Mário, uma bênção. Foi uma semana de bênçãos, terminamos com
5 almas batizadas. Maravilha, Foi assim, maravilha. muito bom. Ontem nós passamos o dia aqui num lugarzinho pequenininho aqui perto, em Guanhães. Fomos para uma ilha lá, rapaz, foi uma bênção. Maravilha. Muito bom, muito bom. Essa semana, pastor, esse sábado, ontem, aliás, sábado agora, eu tive o privilégio de fechar a Semana da Oração Jovem na igreja do Renatão, é um bairro aqui de Simões Filho, e o pastor Robson, Deus nos proporcionou momentos incríveis, rapaz. A irmã que foi dar o testemunho, a irmã Simone, ela era moradora de rua, rapaz. Ela perdeu a mãe dela com 9 anos. Logo depois que a mãe dela faleceu, pouco tempo depois, os seus irmãos, por parte de, de, de pai, expulsou ela de casa e ela foi morar na rua. Passou alguns anos na rua. Rapaz, o testemunho dela é impressionante, a forma como Deus cuidou dela. E ela, durante o testemunho, pastor, ela falou o nome do pai dela, o nome da mãe dela, e tinha um irmão aqui na igreja, naquele dia, sábado, que o pai dela é irmão do pai dele, ou seja, eles são São primos. primos. Rapaz, foi um negócio emocionante. Esse rapaz não se conteve, rapaz. O Espírito Santo tomou conta do ambiente de tal forma. Rapaz, foi um negócio incrível. Eu nunca presenciei uma ação como aquela ali. Foi muito bonito, né? Eles se abraçaram, choraram. Meu primo, eles não se conheciam. E Olha aí. foi, e foi um negócio fantástico. E você é Glória a Deus. adventista, o nosso Deus restituiu para ela, não as casas que ela perdeu, mas tirou ela da rua, deu para ela um marido, 3 filhos, por sinal, um gêmeos, são 2 gêmeos, 2 meninas, né? E hoje ela vive independentemente, completamente restaurada, a vida toda restaurada. E quando nós Glória a cerramos Deus. ali, pastor, um outro milagre de Deus aconteceu. Uma irmã que estava ali visitando se levantou, foi à frente, depois veio a irmã dela, a outra irmã dela, e depois veio o irmão dela. Ou seja, todos da família aceitaram a Cristo e vão se Amém. preparar para o batismo, começar a estudar a Bíblia. Graças a Deus. Foi uma Glória. manhã extraordinária. Eu saí de lá regozijando, né? Só faltou fechar com chave de ouro, é, é, porque eu tive que voltar de Faltou, moto. Eu tive que faltou, voltar de moto. faltou o batismo, não foi? Faltou o batismo. Eu falei, gente, se eu tivesse autorização aqui, eu ia batizar vocês agora. Fechamos ali, pastor. Só não foi muito bom, porque eu tive que voltar de moto, meu amigo. Eu tenho medo de moto danado. Grudei ali no banco, amigo, não soltei para nada. Mas cheguei em paz, graças a Deus. São momentos Graças. assim maravilhosos, pastor, que a gente vive, a gente realmente vê. E teve uma irmã que falou: Olha, eu estou orando por você há anos. E ele se levantou, foi à frente, o negócio muito, chorou Glória a muito. Deus. Deus está fazendo Aqui milagre também. no meio do seu povo, pastor. Aqui foi uma bênção também. E eu ontem preguei também nessa igrejinha lá de Guanhães. Povo bom, rapaz, foi uma maravilha. Bênção. E fizemos visita essa semana também. Eu não sei se eu contei aqui na madrugada. Eu fui visitar uma senhora que já frequentava a igreja, né, há muito tempo, Irmã Maria de Lourdes, mas não tomava decisão. Ela tem uma filha que é adventista. E eu fui visitá-la, e os irmãos disseram: Ó, pastor, ela já frequenta, já participou de Caleb, já fez estudo bíblico, mas a mulher não decide, não decide, pastor. Aí, pronto, aí eu visitei todos os candidatos, né? E visitei essa senhora também. Rapaz, eu fiquei tão feliz, porque quando eu cheguei na casa dela, isso já foi no terceiro ou no quarto dia da semana de oração, e ela estava indo para lá à noite. E quando eu cheguei lá, eu perguntei assim, aí eu falei: eu sei que a senhora já frequenta a igreja, já tomou estudo e tal. O que é que está faltando para a senhora tomar uma decisão na vida? Aí a mulher disse assim: nada, pastor. E eu já decidi, vou me batizar esse sábado. Tomei até um susto, tomei até um susto. Na tora, E assim. aí foi assim, da hora, assim, ela disse: não, nada me pede mais não, pastor. Eu já decidi, eu vou me batizar sábado. Eu digo: louvado seja Deus, irmã. O nome dela é Irmã Maria de Lourdes.
Ela é uma morena bem alta, Mário, pesada. O povo todo ficou preocupado comigo na hora do batismo. Quando eu cheguei lá, o diácono disse assim: Pastor, o senhor precisa de ajuda para batizar aquela irmã lá. Aí eu disse assim: Irmão, fique tranquilo, se eu precisar de ajuda, eu lhe chamo, viu, para o senhor entrar no tanque comigo. Tá bom, mas aí na hora do batismo, o Geraldo também estava lá preocupado. Disse, meu filho, eu fiquei preocupada com você, com aquela mulher daquele tamanho, para você batizar lá. Mas eu sei que eu fiz o teste com ela antes, fora do tanque. Eu digo, se fora do tanque eu já consegui, dentro do tanque vai ser moleza. E A aí água na hora eu ajuda, disse, né? e aí, irmã, vai dar certo? Eu disse, vai dar, pastor. E pronto, batizei a irmã. Foi uma bênção, uma festa. Amém. Olha, Maravilha. foi Deus muita seja louvado. alegria, muito choro. Foi, foi bênção, bênção pura. Glória Deus a seja Deus, viu? louvado. É um momento especial, né, pastor? É É um bom momento demais. especial. Deus seja Eita, louvado. Ei, Márcio. Eita glória. Pastorzão, nós Glória a Deus. estamos fazendo o Reavivados, né? E hoje eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Não sei se você já está com a sua Bíblia em mão. Se eu não estou enganado, pastor, é o Salmo 86, né? Exatamente, Mário. É um É o salmo curto. Salmo 86. O único salmo de Davi nessa terceira parte do Saltério, né? Do Saltério. Súplica e confiança, oração de Davi. É um Exato. salmo que o comentário aqui eu gosto muito de ler. É, ele fala assim: a miséria humana provê a ocasião da misericórdia divina, e Deus age quando ele menos espera. Esse salmo ele traz súplica e confiança de alguém que estava desesperado, né, pastor Davi? Não sabemos a circunstância em que ele escreveu, mas Na verdade, Davi, ele pede proteção, né, a Deus por causa dos inimigos. Davi tinha muitos inimigos, né? Você vê que muitos dos salmos de Davi é ele clamando a Deus por causa da pressão, né, dos inimigos, né? Então, esse é mais um, ele pede proteção, pede cuidado né, a Deus por causa dos seus inimigos. E ele faz algumas declarações onde ele declara que Deus é perdoador, né? Deus é amém. bondoso. Então, aqui tem algumas coisas que chamam a nossa atenção, né? É interessante que ele começa reconhecendo a situação que ele está, né? Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, porque estou aflito e necessitado. Esse aqui mostra o desamparo do ser humano, né, pastor? E o motivo do apelo, né? É aquele que pode de fato auxiliar o pecador, que é Deus. E ele apela, inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. De fato, há um desespero, né? De necessidade de que Deus acalme o coração. Aflito e necessitado. Ele reconhece isso, mas ele reconhece que Deus ouve, né? E é aquele que Tá? preserva a vida, né, pastor? E ele diz assim que o Senhor é compassivo, né? Abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Então, Verso 5. Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus está disposto a ouvir e a socorrer todo aquele que o busca, né? O Senhor é bondoso para com todos. Deus não tem. Embora Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, tenha sido escolhido por Deus, mas ele reconhece que a bondade de Deus não é seletiva, não é? A bondade de Deus não é É, seletiva. Deus, é por isso que a Bíblia, quando a Bíblia diz que só existe um que é bom, que é Deus, é exatamente por causa disso, porque quando você fulano de casa é gente boa, né? Não sei quem é bom. Aí eu tenho um amigo que quando diz assim, que o negócio é bom, ele diz assim, para uns, né? E, de fato, se você for analisar a vida, a nossa vida como seres humanos pecadores, nós podemos até ser bons para uns, mas nem sempre somos bons para todos, para todos. né? É, Aqui está uma grande diferença entre nós e Deus, é que Deus é bom para todo mundo. Deus é bom para todos. Deus não faz acepção de pessoas, né?
depois ele coloca aqui que o Senhor, que não há ninguém semelhante a ele, né? Embora o homem tenha criado muitos deuses, nós sabemos que só existe um Deus verdadeiro, mas o Senhor está acima de todo, de tudo, de toda e qualquer outra criatura ou qualquer outro imaginário Deus, né? Ele está acima de tudo. E ele é quem faz maravilhas. Davi reconhece aqui, né? Pois tu és grande e operas maravilhas, porque só tu és Deus. E aí ele clama ao Senhor para que ensine o caminho dele, a fim de que ele ande na verdade. Eu acho muito interessante a Bíblia, em muitos lugares, os autores, né, eles falam disso, de andar na verdade, né? Como é importante. Às vezes, eu fico olhando que muita gente não se preocupa com isso, né? Há pessoas que andam buscando uma religião e tal, e acreditar em Deus, mas eles não estão preocupados com a verdade. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos ensine e nos ajude a andar na verdade, porque a Bíblia diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, é muito importante, irmãos, que nós estejamos fazendo as coisas para Deus e adorando a Deus na verdade. Não podemos estar adorando a Deus de maneira equivocada, errada. É importante que a gente busque adorar a Deus em verdade, né? E Davi, ele pede ao Senhor que o ensine o caminho de Deus para ele, né? Para que ele possa andar na verdade de Deus, né? E ele pede para que Deus o disponha o seu coração para só temer o nome do Senhor, né? Para adorar somente a Deus e para adorar em verdade, né? Então a gente vê assim, por isso que a Bíblia fala de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, por causa dessa disposição de Davi de buscar o Senhor. Embora ele tenha pecado, tenha feito muita coisa errada, mas Davi, você, quando lê os salmos de Davi, as orações de Davi, você vê um homem que busca com sinceridade a presença de Deus e que tem no fundo do seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, né? E reconhece quem é Deus e exalta o nome de Deus. As pessoas, pastor, o verso 11, quando ele fala, ensina-me, né? Ensina-me o teu caminho, como o senhor acabou de falar. É, as pessoas, elas, para aprender de Deus, andar na verdade, elas devem ser ensinadas enquanto elas estão ali, aos pés de Deus. Isso me lembra quando Jesus se encontra com Marta e Maria, né? Marta escolheu a melhor parte, por quê? Porque ela escolheu ficar aos pés do Senhor ali, ouvindo, né? Não que Maria não estivesse. Maria estava certa em cuidar, mas ela deveria priorizar. A mesma coisa, pastor, para nós ouvirmos e aprendermos, nós precisamos estar ali aos pés do Senhor, né? As pessoas devem ser ensinadas enquanto estão ali sentadas aos pés. E isso não significa, irmãos, que você só aprende quando você está sentado ouvindo. Você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo atividades, mas está aprendendo, ouvindo, porque a vida nos ensina muitas coisas e Deus ele nos fala de várias maneiras, irmãos. Se eu estiver errado, pastor, me corrija, mas Deus ele se manifesta, ele apresenta, ele fala com seus filhos de diversas maneiras. E uma das maneiras mais positivas que mais proveitosa para se aprender de Deus é quando nós nos colocamos nos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. E não é qualquer coisa, precisa estar ali e viver essa verdade, como o senhor acabou de falar, né? Quando ele fala dispõe do coração, né? Um coração dividido nunca vai conseguir prestar atenção Nós às pedimos coisas de Deus. devemos pedir a Deus que nos dê um coração disposto a temer o seu nome, né? Um coração Isso, que pastor. realmente se dispõe a temer ao Senhor, que reverencie o Senhor. E é interessante que nesse salmo, acho que a coisa que mais Davi fala é da misericórdia e compaixão de Deus, né? Então ele diz que o Senhor, que grande é a misericórdia de Deus para comigo, né? Que Deus é um Deus compassivo, cheio de graça, né?
paciente, grande em misericórdia, e em verdade, ele diz aqui no verso 15. Né? Então, depois ele diz: volta-te para mim, compadece-te de mim, concede força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Então, Davi exalta aqui a compaixão e a misericórdia de Deus. Eu acho que essa é a característica que mais aparece aqui no Salmo 86, quando Davi ora. Por que é que Davi ora? E ele diz assim: porque o Senhor ouve, o Senhor escuta, porque ele conhecia Deus, né? E ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. E nós nunca devemos esquecer disso, irmãos. Por mais que a gente passe por dificuldade, ele fala dos inimigos aqui, né? Que eram soberbos, tal, mas ele exalta aqui a compaixão e a misericórdia de Deus. Nunca devemos esquecer que o Senhor Deus é um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Todas as ações que Deus toma, ou que Deus realiza, né, tem como finalidade a nossa salvação. São atos salvíficos de Deus. Mesmo quando Deus permite que venha a punição, né? Deus permite que venha o sofrimento por conta dos nossos pecados ou por conta do mundo que a gente vive. Às vezes Deus permite que venha a provação à nossa vida, mas a prova tem a finalidade de nos salvar. Toda a ação de Deus é em favor da nossa salvação. Mesmo aqueles momentos difíceis que nós passamos, mesmo as lutas que temos e as dores que sofremos, quando Deus permite que elas venham à nossa vida, nós devemos ter sempre em mente que Deus tem um propósito salvífico naquilo que ele faz. Amém, Então, amém. nosso Glória a Deus é um Deus Deus. de misericórdia, Glória é a um Deus Deus. de compaixão, né? Então, nunca devemos pensar, porque às vezes a pessoa diz: Deus está me castigando. Inclusive, você vai ter na Bíblia também homens que pensavam da mesma forma, não é? Que Deus está me castigando, né? Então, a gente nunca deve pensar que o Senhor está fazendo uma coisa para maltratar a gente. Não é o intuito de Deus nos maltratar. Nenhum pai maltrata um filho a quem ama, a não ser com o propósito de salvar, né? Se for necessário, às vezes é necessário agir com dureza, com firmeza, né? Às vezes é necessário que sintamos dor para aprendermos alguma coisa. Nós estudamos na história de Israel que muitas vezes Deus permitiu o sofrimento ao seu povo para que o povo encontrasse o caminho que deveria seguir. Mas Deus, a característica principal do Senhor é o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão. É verdade, pastor. Pastor, nós que visitamos muitas pessoas, o senhor como pastor, seu ministério que é extenso, já deve ter vivido experiências diversas. E eu já tive a oportunidade, pastor, de visitar pessoas que não conseguem se sentir perdoada, porque acham que já foi longe demais, que pessoas que perderam a paz de espírito, porque elas começam a entender, ou na mente delas, elas acham que não tem mais jeito, que não tem mais saída. E eu digo sempre, irmãos, você está esquecendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém caiu tão fundo que Deus não possa trazer de volta. Quando o ser humano chegou lá no fundo, Deus já estava lá esperando ele para erguê-lo novamente. E muitas pessoas sofrem, pastor, por conta disso aqui, ó. Elas se esquecem da misericórdia. Deus é misericordioso, irmãos. Deus sempre vai estar disposto a perdoar os seus filhos. E paz de espírito passa pela experiência do perdão divino, irmãos. Nós precisamos Exato. lembrar disso. E eu encontro pessoas, pastor, quando eu visito, não são poucas, viu, pastor, que não conseguem desfrutar da bondade, da misericórdia, do favor de Deus, do perdão de Deus, e vivem sofrendo por causa disso, porque acham que não tem mais jeito. É interessante porque as pessoas esquecem o que está escrito em 1 João, capítulo 3, verso 20, que diz assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Repete aí, Né? pastor, qual é o capítulo, o livro? É 1 João 3:20. Anotem aí, irmãos. Muito bom isso, pastor. Porque tem uma justiça, Mário, maior do que a de Deus. Não é? Parece que é assim. Não é? Então a gente esquece do que João diz aqui. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece É, todas as coisas, né?
Então, se o coração nos acusar, temos confiança diante de Deus, que é aquilo que pedimos. Então, assim, Sim, pastor, a- perdão. nós temos que ter cuidado, porque às vezes as pessoas, a justiça, nossa justiça é falha, Mário. Então, ela julgou a si mesma na sua consciência e já se condenou. E mesmo Deus perdoando ela, ela não aceita o perdão de Deus, porque eu acho que ela pensa que a justiça dela é mais perfeita do que a de Deus. E ainda tem por trás dessa pessoa o inimigo acusando, né? O diabo, exatamente, o Ficar ali acusador. acusando na mente que nada, não tem mais jeito, não, você fez coisa feia. E isso é terrível, o sofrimento. O pastor, partindo para o final aqui, o verso 17, Davi ele pede um sinal. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. O salmista ora por alguma evidência de que Deus está lidando com ele Na por verdade, bondade. essa evidência seria exatamente o livramento, né, que ele está buscando, né, para que as pessoas percebessem que o Senhor continuava presente na vida dele. Né? Mostra-me um sinal, ou seja, ouve a minha oração, Senhor, livra-me dessa situação. Que aí as pessoas iam ver, né, que o Senhor continuava presente na vida de Davi. Né? Ele pede que o Senhor o livre. É como qualquer um de nós, quando nós estamos passando por uma situação difícil, qual é o sinal do favor de Deus? Né? Quando Deus nos liberta daquele momento, mesmo que não seja do jeito que eu quero, mas quando, né, as pessoas percebem que eu superei aquilo, então elas veem ali a presença de Deus na vida, porque elas sabem que aquilo só Deus poderia fazer. Poderia fazer. Que maravilha. E aqui nós chegamos ao final, irmãos, do Salmo 86, ao salmo de súplica e confiança. E nós, irmãos, nós precisamos desenvolver isso. Todos os dias que nós estamos aqui, a gente sempre fala isso, né, pastor? Você precisa desenvolver confiança em Deus. Problemas, né, pastor? Quem é que não vai ter, irmãos? Mário, Pois não, pastor. não devemos esquecer uma coisa, né? A gente confia, cada vez a gente confia mais nas pessoas que nós conhecemos. Por isso que é importante a gente conhecer a Deus, né? Porque quanto mais você conhece a Deus, que é o caso de Davi, né? Quanto mais ele se relacionava com Deus, mais ele confiava em Deus, porque ele sabia quem era Deus. Né? Por isso ele diz aqui que o Senhor é compassivo, o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso, é cheio de graça, porque ele conhecia Deus. Nós precisamos cada dia conhecer mais e mais ao Senhor, não é? Como diz o pastor Bolhão em um dos seus livros, conhecer Jesus é tudo. Que Exatamente. possamos dedicar tempo para conhecê-lo, para confiar. Aprenda a confiar nesse Deus. Para confiar, você precisa conhecer. Você não confia em qualquer pessoa, não é? Então, Deus está ali, sempre pronto para fortalecer os seus filhos, trazer calma, trazer paz, dar-lhe o perdão, encher o coração de esperança. E mesmo que as lágrimas, irmãos, insistam em rolar, insistam ser vazadas dos nossos olhos, Deus está com você. Nos momentos mais escuros, mais difíceis, mais sombrios que a vida nos apresenta, o nosso Deus está ali, pronto para nos dizer: filho, eu estou aqui com você. E Deus chora conosco, Deus se compadece conosco, Deus conhece a nossa dor. Ele viveu aqui, irmãos. O Senhor viveu aqui, o Filho de Deus esteve aqui e ele conhece cada momento de dor, ele sabe o porquê você. Ele é um Deus misericordioso, irmãos. Que você possa desfrutar dessa bênção da misericórdia de Deus, que você desfrute da presença maravilhosa e agradável. É uma presença certa, não é de vez em quando, né, pastor? Deus sempre vai estar ao nosso lado. E aqui nós encerramos, irmãos, cantando essa linda canção que fala da bondade de Deus. É tudo que eu preciso, irmãos, é tudo que você e eu precisamos. Vamos ouvir esse louvor na jornada de hoje. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe,
Eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Louvado seja o nome do nosso bondoso Deus. Escolha Jesus, queridos. É tudo que eu e você precisamos. Escolha Jesus. Os problemas, as tentações, as dificuldades, mas se o Senhor Jesus faz parte da sua vida, amigo, fica tranquilo, continua avançando, porque com certeza o Senhor nos fará chegar seguro, né, Pastor Robson, ao porto que Ele está preparando, nos esperando de braços abertos. Que Deus abençoe você, queridos. Que você continue confiando nesse Deus. Aprenda a confiar na misericórdia, na bondade, no cuidado de Deus, no perdão de Deus. Sinta-se perdoado, tenha paz no seu coração, porque Jesus é suficiente. Ele é tudo o que eu e você precisamos. Pastor Robson, muito obrigado mais uma vez. Lembre-se sempre, queridos irmãos, eu estou orando por você. Você ora por mim. E esse Deus maravilhoso, misericordioso, estará sempre nos atendendo à nossa disposição para nos auxiliar. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Pastor Robson, nos apresente a Deus encerrando a jornada desta madrugada, pastor. Oremos. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai, por mais esta madrugada em que nos despertastes para estarmos aqui juntos,
clamando pelo batismo do Espírito Santo, colocando diante do teu altar as nossas lutas, as nossas dores, as nossas necessidades. Que elas encontrem respostas no Senhor. Em nome de Jesus, que a cada dia nós buscamos a tua face, Senhor, porque sabemos que tu és um Deus de amor, um Deus compassivo e misericordioso, que livra os teus filhos e que está sempre atento às nossas orações. Por isso, mais uma vez, em nome de Jesus, nós depomos todos os pedidos, Senhor, colocamos todos os pedidos que foram feitos aqui nesta madrugada, nas salas, que o Senhor atente para o clamor dos teus filhos e dispense a tua graça, para que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer, de acordo com os teus propósitos e com tua suprema vontade. Que o Senhor nos tome nas mãos, guie os nossos passos nesse novo dia, para que o teu nome seja honrado na nossa vida e que nós perseveremos em te buscar. Nos dá um coração disposto, Senhor, a ouvir a tua voz e a seguir o teu caminho. Nós oramos mais uma vez, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus seja louvado.